Bom, pessoal, vamos dar início aqui à nossa terceira e última aula, certo? Da disciplina de segurança de sistemas para a internet, né? Digo última aula, mas na verdade é a última aula de conteúdo, né? A gente ainda tem mais 2 semanas aí que a gente vai aproveitar para fazer uma revisão, certo? No final dessa aula aqui eu vou falar um pouquinho já de vai ser feita a prova, certo? E dar algumas dicas aí de como se preparar, tá? Lembrando a todos que é uma disciplina válida, é um componente curricular chamado Segurança de Sistemas para a Internet, do curso de Informática para a Internet do Instituto Federal de Pernambuco, tá? Deixando registrado para a gravação, já que vai para o YouTube. Vamos lá. A gente vai falar nessa aula sobre ferramentas de análise, certo? A gente vai começar a ter uma parte mais prática, né? Já que a gente já viu muita teoria. Essa terceira aula a gente dividiu para fazer uma aula mais prática, certo? Então eu vou precisar que vocês baixem algumas ferramentas. Eu já tenho todas aqui instaladas aqui no meu Linux. Para quem usa o Windows já vem algumas padrões de forma padrão. Para quem não usa já tem outras também padrão no próprio Linux. E acho que não vierem de forma padrão dentro do próprio OS, vocês podem estar baixando aí, tá? Ferramentas básicas para TCP/IP, para o protocolo TCP, melhor dizendo. Primeira de todas é ping, certo? Ping é um comando que usa o protocolo ICMP para testar a conectividade entre equipamentos. Seu funcionamento consiste no envio de pacotes para o equipamento de destino e na escuta das respostas. Utilidade do ping para ajudar a diagnosticar problemas de conectividade na internet foi enfraquecida no final de 2003, quando muitos provedores de internet ativaram filtros para ICMP tipo 8, Echo Request, nos seus roteadores. A saída do ping geralmente consiste no tamanho do pacote utilizado. O nome do equipamento pingado, o número de sequência de pacotes ICMP e o tempo de vida e latência, como todos os tempos dados em milissegundos, certo? Então, do que se trata o ping? Para a gente resumir aqui. Ping é um comando que a gente usa para a gente saber se há uma conectividade entre esses equipamentos. Então, digamos que eu esteja aqui numa rede, vamos para exemplo prático aqui já. Digamos que eu esteja aqui, vamos ver aqui a rede que eu estou. Vou dar um ARP "-A" aqui para puxar. Isso aqui eu vou explicar esse comando mais à frente. Estou sem conexão aqui. Bom, pessoal, voltando, eu tive que dar uma pausa na gravação porque eu estava sem conexão com a rede. Então agora a gente vai conhecer alguns comandos básicos aqui para a gente saber operar, né, alguns computadores sobre a rede, certo? Vai ajudar a gente a poder configurar algumas redes aí. Então, no Linux a gente tem o ifconfig, certo? Que é um comando que retorna justamente a descrição de cada interface de rede, certo? Que seria as interfaces de rede que você tem, no caso placas de rede que você tem no seu computador, tá? Eu tenho aqui nesse caso uma interface de rede EDH, certo? Da Ethernet, e tenho uma interface de rede WLAN, que é Wi-Fi, wireless, certo? Uma rede. E tem esse aqui que todo computador tem, que é a interface de loopback, certo? Então, você normalmente seu computador, se for um computador desktop, normalmente você só tem uma interface de rede EDH, certo? Se for um notebook, normalmente o notebook tem a interface de rede wireless e tem a interface de rede cabeada, certo? Com fio e sem fio. Então, nesse caso, eu estou conectado através da minha Wi-Fi. Então, eu tenho que ver meu IP tá na WLAN 0 aqui, tá? Aqui, ó, Inet Address. Então, esse aqui é meu IP, certo? Na rede. Eu estou conectado através desse IP, certo? Os switches vão me reconhecer, vão me localizar através desse IP, certo? Aqui é o IP IPv4, certo? E aqui agora a gente tem essa novidade, que já não é nem tão novidade, que é o IPv6, certo?
Bom, vamos lá, a gente estava falando do ping. Então, para que serve o ping? Uma vez que eu estou na rede, eu assumo um IP, certo? Meu IP foi esse aqui que a gente acabou de ver, no ifconfig. Lembrando que quem está no Windows pode entrar lá também no terminal, certo? No CMD, certo? E digitar ipconfig, certo? E você vai, no caso do Linux não vai funcionar, mas no Windows iria. Ele iria exibir a mesma coisa que você viu aqui, certo? Ele ia mostrar o seu IP. Então, de posse do seu IP, você já sabe como, através de outro computador, conectar a você. O ping, ele justamente serve isso. Eu conheço o IP e quero saber se eu consigo me comunicar com esse IP na rede. Se há comunicação entre esse terminal que eu estou e o terminal que eu quero me conectar. Certo? Como eu estou na rede aqui, tem vários computadores nessa rede, eu vou jogar um comando aqui que a gente vai ver mais na frente, que é justamente um comando que descobre, né, os computadores que estão na rede. Certo? Isso aqui é um comando que a gente vai ver mais na frente com detalhes. Ele vai me retornar todo mundo que está na mesma rede que eu. É o Nmap, certo? Para mapear redes. Certo? Ele retornou aqui, ó. Todos esses são endereços de computadores. Aqui, ó. Existe um host nesse IP com esse número de latência aqui, né? Latência é o tempo, né? A lentidão. Tempo de resposta. Então eu vou pegar aqui esse IP aqui para a gente fazer um ping, só para a gente conectar, certo? Então eu vou fazer um ping, digito ping e coloco o número do IP, certo? Quando eu der Enter, ele vai começar a disparar pacotes CMP, certo? Ó, ele mostrando CMP 1, 2, 3, certo? E vai me dizer o tempo que cada um desses pacotes levou para ir e voltar, certo? Então, de posse dessa informação, eu consigo já saber que eu consigo me conectar a esse computador que está no 172.16.1.94, certo? Eu tenho conexão com ele, certo? Então isso é muito utilizado às vezes quando você está transferindo algum arquivo ou acessando alguma aplicação e simplesmente você não consegue alcançar esse servidor. Então você usa um ping para saber se há algum problema de conexão física, né? E aí você descobre. Se o ping não responder, você já infere automaticamente que esse computador realmente não está na rede, por isso que você não está conseguindo acessar. Então é um teste muito válido que muita gente usa, né? O ping que envia esses pacotes CMP, tá? Vamos voltar aqui à aula. Aqui é o exemplo prático dele no Windows, certo? Que a gente tinha feito aí. Então eu peguei um IP, 192.168.56.110 e disparei pacotes ICMP através do comando ping. E aí ele retorna dizendo resposta, certo? No tempo tal. E aí a gente descobre que esse computador realmente está conseguindo sim, ele está é um host na rede que é alcançável, certo? Então ele está na mesma rede aí, ok? Está ativo na rede. Próximo comando é o tracecert ou traceroute, né? Vai depender de qual você usa, certo? É uma ferramenta utilizada para descobrir a rota que pacotes seguem a partir de um computador que utiliza esse programa até um destino na internet. Então, dependendo da implementação, esse programa pode estar presente com o traceroute ou tracecert. O programa é utilizado para verificar os processos de rede em execução no computador sendo avaliado. Juntamente com os processos, podemos verificar também variáveis de rede associadas aos processos, como porta, comunicação e protocolos de transporte e aplicação e utilização, certo? Então, assim, em poucas palavras, o que seria o traceroute? É uma ferramenta que consegue traçar a rota, né, que um pacote, os pacotes estão seguindo para poder chegar no servidor de interesse, certo? Então, através desse comando, eu consigo saber por quais firewalls eu estou passando, por quais proxies estou passando, por quais redes estou passando, para poder alcançar um determinado destinatário, certo? Ele traça toda a rota para você, certo? No ping, a gente viu que ele retorna simplesmente que houve conexão e o tempo. Aqui não, aqui eu vou mostrar ponto a ponto na rede que eu passei, né? Para até chegar a esse destino, entendeu?
Vamos ver aqui um exemplo prático, certo? Aqui, ó, tracecert www.fpe.edu.br. Ele vai retornar todos os computadores aqui que foram passados, né? O pacote passou, né? Para poder se chegar ao servidor www.ifpe.edu.br, certo? Que é um servidor que está hospedado na internet. Então você vê aqui, ó, ele passou pelo computador 192.168.333.1, né? Que é o gateway, que é por onde ele sai, né? Da rede local que ele está, que por sua vez passa por outro gateway, que é o 192.168.1.1. Ele sai para essa rede da GVT, você vê aqui, ó, Dynamic ADSL GVT. Da GVT passa por esse outro servidor, corporativo.gvt.net.br, e assim sucessivamente. Vai estar passando por toda a infraestrutura da GVT, certo? Até alcançar os backbones da vida, certo? Você está vendo aí BKB, certo? Da RNP, e até chegar ao servidor, certo? Nesse caso, o pacote foi perdido nesse servidor aí, 2910, certo? Provavelmente deve ter algum dispositivo que filtra esse tipo de pacote traceroute, né? Eles sabem que é pacote só para traçar rota e simplesmente descartam, né, para evitar de repente até alguns ataques por segurança, né? E também não é um recurso que está sendo usado lá, né, para transmitir dados, e traceroute é uma coisa que é simplesmente investigativa, né? Então é um mecanismo de segurança, provavelmente de alguma rede aí que acabou bloqueando aí, certo? Vamos fazer um teste aqui, se dá o mesmo resultado no Linux. Então tem aqui, ó, traceroute www.ifpe.edu.br. Vamos ver o que ele retorna. Ele está enviando o pacote, anotando cada host, passou pelo primeiro, passou pelo meu gateway aqui da Wi-Fi, saiu, passou pelo servidor da Telemar agora, entrou no backbone, pronto. A partir daí ele já perdeu, certo? Então é interessante para a gente saber como é que está a topografia da rede, né? De que rede eu saí, para que rede estou indo. Bom, beleza, pessoal? Então vamos pro próximo comando. Vamos lá. Que é o comando ARP, certo? É o Address Resolution Protocol, ou ARP. É um protocolo usado para encontrar o endereço da camada de enlace, Ethernet, por exemplo, a partir do endereço da camada de rede, como o endereço IP. O emissor difunde em um broadcast um pacote ARP contendo o endereço IP de outro host e espera uma resposta com o endereço MAC respectivo. Cada máquina mantém uma tabela de resolução em cache para reduzir a latência e carga na rede, certo? Vamos lá. Bom, então, pessoal, como eu tinha usado aquele comando nmap que deu uma varrida na rede, provavelmente eu devo ter me comunicado com todos os hosts da rede, passando o meu IP e o meu MAC. O MAC é o endereço físico, né? Através do MAC eu consigo saber se aquele IP realmente veio daquela máquina, certo? Porque cada máquina ela tem como se fosse um identificador, né? Tem a minha placa de rede, né, que tem um identificador, e o meu computador ele tem um endereço IP. Então, às vezes é interessante a gente guardar os dois para saber se não é alguém usando aquela técnica que a gente viu anteriormente de IP spoofing, né, onde o cara mascara dizendo que se passando por você, né? Então, ter o MAC e validar o MAC é uma questão interessante por isso. Então, vamos rodar aqui o nosso ARP-A. Olha aí, ó. Ele entregou todos os computadores ali que tinham retornado na minha rede, e aqui é o endereço MAC de cada computador, certo? Então perceba que é um protocolo usado na camada de enlace, né? Então eu trabalho só na minha rede local aqui, certo? Eu não vou para outras redes, certo? A priori. Aqui é um exemplo que foi usado num computador Windows. Ele retornou aí os computadores do qual ele teve conexão, né? Normalmente sempre vai retornar pelo menos o gateway, né? Que é por onde todas as suas conexões saem. Então você está sempre conectado a ele, ok?
Vamos para o próximo. NetStat, certo? NetStat é o Network Statistic, é uma ferramenta comum ao Windows, no Linux, utilizada para se obter informações sobre as conexões de rede, de saída e entrada, tabelas de roteamento e uma gama de informações sobre as estatísticas da utilização da interface na rede. Né? O netstat.exe, linha de comando que mostra todas as portas abertas para TCP e UDP. Bom, vamos ver aqui o netstat. Então aqui rodou o comando netstat-na e ele retorna aqui, ó, todas as portas aqui que estão abertas, que estão sendo escutadas e as que estão conectadas aí, certo? E sobre que protocolo também ele roda aqui, ok? Então é interessante para a gente também conhecer esse comando aí para saber quais são as portas que estão sendo utilizadas no momento, as que estão abertas, né? E tanto dentro do seu servidor quanto os servidores que você mantém conexão, certo? Vamos rodar ele aqui, netstat. Olha aqui, ó, como é que rodou. Deixa eu dar uma ampliada. Então ele mostra aqui, certo? As portas que estão, que arquivo, né? No Linux é um pouquinho diferente. Os sockets estão abertos aqui, em que porta e se está conectado, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aí como é que funciona o netstat. Os port scanners. Um port scanner é um aplicativo com o objetivo de testar as portas lógicas de um determinado host remoto. Nesse teste, ele identifica os status da porta, se estão fechadas, escutando, se estão fechadas, escutando ou abertas. Pode-se explicitar o range de portas que o aplicativo irá escanear, né? De 25 a 80, por exemplo, tá? Pode ser usado também por empresas de segurança para análise de vulnerabilidades, pentests. Um dos port scanners mais conhecidos é o Nmap, que é exatamente aquele que eu usei para poder conhecer quem é que estava na rede, tá? Então, o Nmap, que é um dos port scanners mais conhecidos que tem, é uma ferramenta de código aberto, certo? Para exploração de rede e auditoria de segurança. Ela foi desenhada para escanear rapidamente redes amplas, embora também funcione muito bem contra hosts individuais. O Nmap utiliza pacotes IP em estado bruto de maneira inovadora para determinar quais hosts estão disponíveis na rede, quais serviços os hosts oferecem e quais sistemas operacionais eles estão executando, que tipo de filtro de pacote estão também em uso e dezenas de outras características. Então, o Nmap é uma ferramenta hacker, né? Você vai conseguir ter bem mais informações sobre cada host que estão na rede, certo? Então, é interessantíssima essa ferramenta para quem quer se aprofundar muito nesse assunto de segurança, né? Várias empresas que trabalham com segurança dominam isso aqui. É através do Nmap que eles vão começar a tentar procurar vulnerabilidades para poder conseguir de repente uma invasão e instalar um backdoor, né? É assim que funciona. Eu vou mostrar alguns exemplos, tá? Aqui tem um exemplo rodando, beleza? Depois vou mostrar também esse Zmap, que é uma aplicação gráfica para o Nmap, então é mais fácil de usar, você não precisa usar a linha de comando, certo? É mais fácil de se observar. Então aqui um exemplo foi aquele que eu coloquei aqui, né? Vou varrer aqui os IPs que estão na rede agora no momento. Vamos ver se saiu. Muita gente pode ter saído, né? Principalmente em rede Wi-Fi, que tem muito celular. Ó. Você vê, agora está no horário do pessoal sair aqui da empresa e agora só tem 4 pessoas conectadas. Anteriormente tinha várias pessoas conectadas. Agora só tem 4 pessoas conectadas a essa rede. Perfeito? Vou rodar de novo. Olha aí, ó. Agora já até, como é celular, né? Muita gente tem o celular conectado no Wi-Fi, já muita gente aí voltou a se conectar. Beleza? Então o Nmap ele tem esse poder de varrer, certo? Aqui eu só estou varrendo perguntando quem são os IPs, tá? Tem outras infinidades aí. Tem um recurso Nmap, você pode digitar tracinho help, que vai explicar com calma cada aplicação aqui, ó. Você vai lendo e vê cada aplicação, né, de comando aqui para verificar porta, para verificar sistema operacional, tipo de host, tipo de serviço, firewall, saídas.
Então tem todo tipo aqui de aplicação para o nosso amigo aí Nmap, tá? Aqui também nesse slide explica, né, algumas das utilizações do Nmap. E aí a gente chega no nosso Zenmap, que é um front-end gráfico do Nmap, onde você pode utilizar de forma mais amigável as principais técnicas de port scanner e aproveitar os diversos recursos que a ferramenta disponibiliza. Né? Aqui tem uma imagem dele. Eu vou abrir aqui o Zenmap. Zenmap. Vou colocar aqui um IP, vamos ver que vai varrer um IP legal aqui. Opa. Vou pegar um IP desses aqui. Estão conectados na rede Wi-Fi. Provavelmente deve ser um tablet ou um celular. Vamos ver o que é que ele vai varrer aqui pra gente, certo? Eu botei várias opções aqui. Então, vamos lá, scan. Vamos lá, as informações que ele retornou. Já varreu aqui, levou 4 segundos para fazer toda a sua varrida. Esse deve ser um dispositivo bem... É um celular, não tem muita informação sobre o celular não. Vamos ver se a gente acha um computador. Vamos lá. Scan. Pronto, aqui rodei o comando nmap no meu gateway para conhecer o que é esse equipamento, né? Aqui ele retornou mostrando que tem 3 portas abertas aqui no meu gateway, né? E que é aqui ó, um equipamento da Apple. Eu consigo perceber aqui porque ele varreu da porta, deixa eu ver aqui, ó, ele varreu até a porta, ele varreu 1000 portas, 1000 portas que estavam no sistema. 997 fechadas e 3 abertas. E essas 3 que estão abertas estão aqui, ó. Certo? Então ele varreu as 1000 principais portas, né, utilizadas aí por softwares e por servidores. Ok? Então esse é um software interessantíssimo, ele consegue varrer, certo? E dar bem mais parâmetros aí pra gente, desde sistemas operacionais, portas, se estão abertas, fechadas, tipos de serviço que rodam no servidor, certo? Então, para quem trabalha com segurança é um comando muito, muito importante, tá? Vamos lá, voltar à nossa aula. Então, aqui tem um exemplo também de uso, tá? Isso aqui foi a atividade prática que eu tinha passado a vocês, certo? Que a ideia era você listar os hosts da rede que você estava através desse comando aí, um exemplo que eu coloquei, que era o IP que eu estava. E depois pedir para você listar as portas abertas de cada um dos hosts que você encontrou. Na verdade, de um desses hosts, né, usando o Zenmap. Tá? Quem fez essa atividade, essa aula de revisão está sendo só mesmo... essa aula que está acontecendo, na verdade, vai servir apenas para a revisão. Tá? Então vamos agora para o próximo assunto. Bom, então pessoal, o Wireshark é um programa que analisa tráfego de rede, certo? E organiza os protocolos. As funcionalidades do Wireshark são as mais diversas, pois existe a possibilidade de utilização de filtros, certo? É possível controlar o tráfego de uma rede e saber tudo que entra e sai do computador em diferentes protocolos ou da rede a qual o computador está ligado. O administrador da rede ou responsável pela rede pode ter controle de tudo que entra e sai da rede em diferentes protocolos, certo? Então ele é um sniffer, certo? O que significa o sniffer? É um software que você instala, né, que consegue filtrar tudo que passa pelo computador, né, como se fosse um espião, né? E aí o Wireshark ele é um software que tem essa característica, tudo que passa por lá ele vai armazenando todos os tipos de conexões de protocolos,
certo? Que passou por esse computador, a gente consegue estar analisando através do Wireshark, certo? Ele vai guardando isso aí. Então, a gente vai ver um exemplo prático aqui. Vamos ver aqui um exemplo. Abrir aqui o Wireshark. Assim que eu abrir o Wireshark, eu venho aqui, você tem que ter permissão de administrador para poder executar esse software na sua máquina, certo? Então, interface list, aqui eu vou marcar a interface que eu estou usando, que é a Wi-Fi, está aqui já marcada, e vou começar a filtrar tudo que está passando pela minha máquina. Veja aí que ele está passando tudo aí, ó. Tem conexões TCP, certo? Ele dá uma informação aqui do que é que está se passando. Vamos fazer um teste aqui, mais dirigido. Vamos entrar no site do globo.com, certo? Vamos ver lá o que vai acontecer. Ó, os pacotes tudinho. Deixa eu botar um filtro aqui. HTTP, certo? Que é muito pacote que fica chegando sempre, TCP. Ó, se eu coloco um filtro HTTP, ele já mostra aqui, ó, que teve essa conexão com o globo.com, os arquivos estáticos do globo.com, certo? Interessante isso aqui, né? Então tem tudo que o computador está passando. Então até mesmo o pessoal usa muito isso em técnica hacker para poder descobrir senhas de usuários, né, que não são criptografadas. Então tudo que o cara digitar no formulário vai estar passando dentro desse Wireshark, certo? Se o administrador de rede colocar isso num gateway, então tudo que passar, tudo que sair e entrar dentro de uma rede, ele vai estar podendo ter acesso, né? Então é uma ferramenta de sniffer, e esse exemplo é o Wireshark, serve justamente para isso, para você conseguir ter essa análise sobre tudo que passa na rede. Perfeito? Vamos ver um exemplo aqui, outro exemplo. Entrar no Globo aqui. Vídeo mostra pânico e tiros na linha vermelha no Rio de Janeiro. Todo dia é isso, né? Então, vamos ver o vídeo aqui. Vamos ver o que é que aparece lá. Clicar para ver o vídeo. Tirar aqui o filtro HTTP. Como vocês sabem, o vídeo serve sempre uma aplicação de protocolo UDP e não mais TCP. Então deve começar a aparecer um monte de pacote UDP aqui, ó. Aí, ó. Isso aqui é tudo pacote do vídeo, certo? O vídeo chegando. Aqui, ó. Tá mandando o vídeo pra mim, eu tô estudando o vídeo aqui. Então ele manda o pacote UDP para fazer isso. Deixa eu botar um filtro aqui, UDP. Videoconferência, se você ligar o escape, você vai ver que o protocolo predominante vai ser UDP lá. Olha aí, ó. DNS também usa UDP. É o pacote do vídeo. Então, o Wireshark serve para isso, certo? Você pode aqui, tem várias opções aqui, eu posso parar de escutar, certo? Posso salvar isso tudo aqui, certo? Posso criar filtros mais detalhados aqui, certo? Salvar tipos de filtros. Então eu posso estar explorando isso aqui de várias formas. Beleza, pessoal? Então essa plataforma Wireshark, ela roda no Linux, no Windows, FreeBSD, em várias distribuições aí, sistemas operacionais disponíveis no mercado, certo? Aqui é a visão do Wireshark, certo? Como eu mostrei a vocês anteriormente, né? Você clica lá em capturar as interfaces, seleciona qual interface você vai usar. No meu caso foi a interface wireless, então vai depender do seu caso aí. Selecione a interface de rede que você deseja capturar os pacotes. Lembre-se que você deve ser o administrador do seu sistema operacional, como eu falei anteriormente. Para concluir a captura de pacotes com o Wireshark, basta clicar no botão Stop Running, lá quando eu falei também, tá? O que eu mostrei já é a versão mais recente. Observe que a linha foi identificada pelo sniffer de forma bem simples, certo? Então aqui a ideia é você clicar, se você achar um tipo de pacote, você clica nesse Follow TCP Stream, ele já vai perseguir esse tipo de pacote, entendeu? E aí só vai mostrar agora esse tipo de pacote. Interessante é que a senha, ele está mostrando como capturar uma senha, né? Num exemplo de um site aí, certo? Então ele mostra aqui, ó, a senha no slide, você vê aí que tem convidado, né?
o nome da senha, o pass aí que ele passou, certo? Então é um exemplo de como foi que capturou a senha, né? Incrível, né? Essa aplicação. Tem outros sniffers, é o Kismet, TCP Dump e o Cain e Abel, né? Cain and Abel, certo? Então vale a pena aí vocês dar uma olhadinha nesses outros carinhas aí para quem se interessou por esse assunto de sniffer, certo? Ferramentas para análise de vulnerabilidades, certo? Então, disso tudo que a gente falou, a gente tem várias outras formas também e ferramentas de se analisar, certo? Mas a maioria dessas ferramentas elas já utilizam é, em suas partes tudo isso que a gente já falou, aquele código Nmap, ping, certo? Então, essas ferramentas maiores assim, elas utilizam esses comandos aí todos que a gente já viu, certo? O uso desse tipo de ferramenta deve ser feito com cautela e autorização expressa do administrador para a máquina ou rede que será analisada, pois pode prejudicar ou interromper o funcionamento do sistema e de seus serviços, ou pode ser considerado e reportado às autoridades competentes como uma tentativa de comprometimento ou invasão, certo? Então tem que ter muito cuidado com o uso disso para depois você não começar a enfrentar algum problema aí judicial, né? Alguém achando que você queria invadir, né? Então muito cuidado no uso dessas técnicas aí que eu acabei de mostrar. Bom pessoal, finalmente a gente vai falar sobre a ferramenta Nessus, certo? Nessus é uma ferramenta poderosíssima, né, que tem a capacidade de varrer redes com o objetivo de escanear e encontrar vulnerabilidades e falhas de segurança, realizar auditorias e montar perfis de rede descobrindo os pontos fracos, certo? Então o Nessus é uma ferramenta na qual eu já trabalhei algumas vezes. E quando você precisa e tem um servidor numa rede, você precisa descobrir vulnerabilidades, portas, que serviços rodam lá, ele é um cara que consegue fazer isso com muito mais eficiência, né? E até mesmo com um nível de completude maior. Ele consegue dar todo tipo de informação. Enquanto a gente viu em outras ferramentas como Nmap, Ping, né? Todas essas que a gente viu, o Zmap, ele consegue fazer tudo isso que as outras ferramentas fazem. É um relatório bem completo, certo? É fantástica essa ferramenta, certo? A gente vai ver os planos dela. É uma ferramenta paga, né? Essencialmente paga. Tem a versão gratuita, a gente vai falar sobre isso mais na frente. Então, a descrição aqui mais completa do Nessus é um aplicativo versátil de grande procura. Funciona em diversas plataformas, tais como Windows, FreeBSD, Linux e macOS, tanto para 32 bits como também para 64 bits. É importante salientar que o Nessus é composto por uma parte determinada cliente e a outra parte denominada servidor, certo? A parte servidor é a Nessus SD, é a que efetivamente faz a varredura da rede e detecta as falhas de segurança, certo? Enquanto a parte cliente, o Nessus, é a parte que provê a interface ao usuário, permitindo ao mesmo analisar as vulnerabilidades, certo? Então é uma aplicaçãozinha web que a gente coloca no servidor e ela tem essa capacidade de se conectar. Você vai parametrizar, né, qual o servidor que você quer fazer a análise de vulnerabilidade e ele vai fazer a conexão e vai, a partir da aplicação, fazer toda a varredura na rede e no servidor, certo? Como eu tinha falado anteriormente, o Nessus ele tem dois tipos de chaves aí de registro. Tem a Professional Feed, esta normalmente é utilizada por empresas que custa $1.200 por ano, oferece suporte técnico, atualizações de vulnerabilidades em tempo real e auditoria de dados sensíveis e outros benefícios. Home Feed, né, que é a licença gratuita, seu único benefício são as atualizações em tempo real e é utilizada normalmente por usuários interessados em aprender a ferramenta, tá? Então ela tem alguns recursos a menos, essa Home Feed, mas já é também muita coisa, sabe? Para quem não está investindo nada, não deu R$ 1 pela solução, ela já consegue já agregar valor em muitas coisas, certo? Eu não vou me ater a mostrar o Nessus, certo? Porque você tem que instalar no servidor, certo? Você tem como mostrar parte cliente, parte servidor, é uma ferramenta mais completa, certo? Eu vou deixar, tem uns slides na aula lá que mostram um pouquinho de como funciona essa dinâmica de instalação, como é que usa, como é que a gente roda um exemplo,
certo? Tem tudo isso no slide que eu coloquei no ambiente, certo? Então, para quem deseja aprofundar, né, mais sobre o Nexus, gosta, curte essa área de segurança, eu deixei essa opção para você conseguir lá aprofundar e correr. O Nexus ele está na versão 5 ou 6, eu não lembro agora, mas já não é mais essa versão 4 aqui que eu mostrei, certo? E quem quiser também baixar já a versão nova, certo? Você vai ver lá as novas features lá que com certeza eles devem ter agregado, certo? Então, Nessus é a ferramenta, se você deseja realmente trabalhar nessa área de segurança, ela consegue fazer esse papel de checar vulnerabilidades, fazer auditoria de servidores com uma grande eficiência, certo? De forma muito eficiente. Bom, pessoal, por último aqui eu vou deixar uma recomendação de um site de segurança, né? Que é o Insecure, certo? Bom, nesse site aqui você vai ver que é um site, uma org aqui, que o pessoal alimenta sempre com essas security tools aí. Você vai encontrar lá password crackers, sniffers, vulnerability scanners, web scanners, wireless e etc. Certo? Então tem uma série de ferramentas que vocês vão encontrar nesse site aqui, e não só a parte de download, né, como também exemplos de uso, tutoriais. É bem interessante esse site aqui. Se você curte essa área de segurança, é bom sempre estar analisando aqui ele e vendo as novidades, né, que saem, certo? Então ele centraliza aqui a boa parte das ferramentas que a gente usa para poder cuidar da parte de segurança de rede e servidores. Tá bom, pessoal? Bom, no mais é isso. Eu tinha combinado também que no final dessa terceira aula a gente ia falar um pouquinho da prova, certo? Seguinte, pessoal, a prova vai ser uma prova muito focada, vai ser uma prova teórica, certo? Eu vou visar como uma prova escrita. Eu vou focar mais na parte teórica, certo? Somente da primeira semana à sexta semana, né? Que são os assuntos mais importantes, certo? Então, foquem nesses conteúdos. Obviamente é bom estudar tudo, certo? Mas da primeira semana à sexta semana são os assuntos mais importantes e que vai ter, digamos, um peso maior na hora que você for fazer a prova, certo? Então essa é a dica que eu deixo para vocês. Qualquer dúvida, a gente está no fórum para tirar, certo? A prova não vai ser uma prova grande, eu pretendo fazer uma prova de no máximo 6 questões, certo? E aproveitem para tirar dúvida, certo? Essa reta final a gente vai colocar agora nessas próximas 2 semanas aí, últimas semanas, vão ser 2 semanas de revisão, onde a primeira semana eu vou colocar aqui essa, que já começa a partir de hoje. Essa primeira semana a gente vai revisar as semanas 1, 2 e 3, certo? E na semana seguinte, antes da prova, a gente vai revisar os conteúdos que a gente viu na semana 4, 5, 6. Perfeito? Então aproveite para tirar as dúvidas no fórum, certo? E estudem para a prova, peguem os exercícios que eu passei, revisem, certo? Eu não vou cobrar nada além do que tem naquelas apostilas que a gente colocou, certo? Então, para quem estudou, tenho certeza que vai se dar bem na prova, tá? Então, como a gente tem 2 semanas, se você ainda não começou a estudar, pegue a partir de agora. Não deixe para a última hora não, porque o assunto é grande. Essa é uma disciplina grande, né? A gente tem 10 semanas de conteúdo. Eu preferia até não ver o Nessus aqui, porque eu sei que já foi muito conteúdo para essa disciplina. Uma disciplina que tem muito conteúdo, uma disciplina longa. E eu quero que vocês foquem nesses assuntos que eu acabei de falar, tá bom, pessoal? Um abraço a todos aí. E agora a gente se vê aí. Tchau, tchau.